Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, muito bem-vindo também você que está lá no Spotify, assistindo também no nosso podcast. Estamos compartilhando aqui devocionais da carta de Paulo aos Romanos e esta é a 19ª devocional dessa carta e o tema de hoje é livres da condenação. O texto que iremos falar hoje está em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós vimos nos versículos anteriores, portanto na devocional anterior, que Paulo deseja fazer o bem, fazer o certo, que ele tem prazer na lei de Deus, pois é de natureza sagrada, de natureza espiritual, mas ele tem consciência que não consegue fazer assim e não consegue praticar o bem o tempo inteiro. Em sua mente, Paulo é despertado para o valor e a justiça da lei de Deus, mas contra isso está o pecado que o atormenta, que está em sua carne, que se apodera dele e o torna escravo da lei do pecado, mesmo que ele não queira estar. Eu creio que todos nós entendemos isso muito bem, pois passamos exatamente por isso. Essa luta entre a carne e o espírito também é a nossa luta diária, não é? Agora, como Paulo trabalha com isso dentro dele? Esses versículos 1 e 2 nos revelam como ele fazia. Ele está dizendo que, embora às vezes lutemos com a carne, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele entende que a razão de não haver condenação é por causa de uma pequena frase, que é em Cristo. Portanto, nosso problema está em assumir plenamente pela fé, conscientemente, que somos justificados pela fé. Nós viemos de Adão, mas estamos em Cristo e por isso Deus nunca nos condenará. Temos que entender o que nenhuma condenação significa. E o elemento mais básico nisso é que Deus não nos rejeita. Ele não se afasta de nós, ele não nos expulsa de sua família. Se nascemos de novo, se nascemos na família de Deus, pela fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo foi enviado. Ele veio para habitar dentro de nós e ele nunca nos deixará. Outra coisa que nenhuma condenação significa que Deus não está zangado com a gente, não está zangado com você quando essa luta surge em sua vida. Você quer ser bom ou quer parar de fazer o mal, mas quando chega o momento da tentação, você se vê vencido e fraco e acaba cedendo, não é? Aí você se frustra, se odeia, até se condena, porque entende que não pode fazer isso, não consegue vencer isso, ou não consegue continuar praticando esse mal, né? Ou consegue acabar praticando isso, né? Sabe que mesmo que você se condene, Deus não o faz. Ele não está chateado, bravo ou zangado com você por causa disso. Isso me lembra um texto que Jesus disse sobre o ser humano. Está lá em João capítulo 2, versos 24 até o 25. Olha só o que Jesus disse. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Tem uma ilustração que revela bem essa atitude de Deus como pai com os seus filhos. Imagine um pai amoroso vendo o seu filho começar a dar os primeiros passos. Nenhum pai fica zangado com o filho porque ele não se levanta e começa a correr na primeira vez que fica em pé. Se a criança cai, tropeça, o pai vai lá e a ajuda, ele não bate nela. Ele a levanta, encoraja, mostra como fazer isso direito. E se a criança tem um problema nos pés, talvez um pé esteja torcido ou não está tão firme assim, o pai encontra uma maneira de aliviar essa condição e ajudá-lo até ele aprender a andar e até correr. Eu creio que é isso que Deus faz com a gente. Ele não fica com raiva quando estamos tentando acertar e crescer. Ele sabe que isso leva tempo e para uns pode levar até um bom tempo, né? Muito mais do que os outros. E com certeza até aqueles vistos como mais certinhos podem cair. E Deus sabe muito bem disso. Era essa verdade que Paulo entendia, que os apóstolos entendiam, que os profetas do Antigo Testamento entendiam.
O pecado, ele é enganoso e às vezes nos fará tropeçar. Mas Deus está sempre perto para nos ajudar a levantar, nos alertar, nos corrigir e nos fazer crescer e caminhar mais um pouco. Ele não está chateado ou zangado com a gente, pois ele já nos justificou. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para nos guardar muito bem isso. Às vezes percebo muitas pessoas presas ao passado, presas em suas lutas e nas circunstâncias que a fizeram pecar. A orientação de Paulo é clara, ele disse: não fique preso a isso, se arrependa dos seus pecados, confesse seu pecado, confesse aquilo que está te atormentando e bola para frente, pois Deus já te justificou. Jesus já pagou um alto preço por seus pecados naquela cruz. Creia, não duvide da ação de Deus, não duvide da obra de Cristo, pois foi por causa dela que não há mais condenação em você. Sabe, crie nisso, confie nas palavras do Senhor Jesus. Ele é fiel e poderoso para fazer muito mais do que você pode imaginar. Ele livrou você, ele deixou você fora da condenação eterna. Que a minha e sua oração seja assim hoje. Pai, como sou grato pelo Senhor demorar a ficar zangado quando continua a correr e a seguir as coisas desse mundo. Muito obrigado por sua paciência comigo, por seu imenso amor e pela abundante graça que recebo a cada dia. Obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional foi bênção para você, peço que você dê um like no vídeo. Cada vez que você dá um like, queridos, entenda bem, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Assim ele vai divulgar para mais pessoas ainda. Aproveite para se inscrever em meu canal, caso ainda não tenha feito, e não deixe de compartilhar esse link desse vídeo para pelo menos 5 pessoas que você conheça, para quem possa aprender um pouquinho mais também da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você nesse dia, um forte abraço e lembre-se, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo.